Olá, nesse vídeo irei apresentar como detectar pontos faciais com a biblioteca DLib e apresentar alguns resultados obtidos com os experimentos. Antes de iniciar a apresentação sobre o código que detecta pontos faciais com a biblioteca DLib, irei apresentar uma breve introdução. Caso você já tenha visualizado o vídeo Detecção de Pontos Faciais com a biblioteca OpenCV, sugiro que você salte o vídeo para a parte que eu apresento o código e os resultados obtidos com os experimentos. Bom, vamos lá. O primeiro item que irei apresentar é quais são os pontos detectados pelas bibliotecas de detecção de pontos faciais. Normalmente essas bibliotecas detectam 68 pontos faciais, onde eu tenho o contorno do rosto, as sobrancelhas, o nariz no caso, né, e a boca. Apesar de elas serem treinadas com essa quantidade de pontos faciais, todas essas bibliotecas elas permitem que você treine um algoritmo para detectar menos regiões do rosto ou até mesmo mais, como detectar apenas a orelha, que não está aqui nessa apresentação. E caso você queira também identificar, por exemplo, só a região da boca ou o contorno do rosto, também elas permitem que você treine o algoritmo com essa finalidade. Próxima etapa, aqui. Uma importante consideração, essas bibliotecas elas são treinadas para realizar uma única operação, que é coletar os pontos faciais na imagem. Elas não têm a capacidade de identificar se a imagem é ou não de um rosto. Por exemplo, se eu passar uma imagem para ela que é de uma planta, ela vai tentar identificar todos esses pontos faciais. Então, para todos os sistemas que a gente for utilizar uma biblioteca que detecta pontos faciais, eu vou precisar, antes disso, detectar o rosto na imagem. Então, sempre que eu preciso realizar a detecção de pontos faciais, eu também vou precisar ter um sistema que detecte o rosto na imagem. Então, a gente, com essas etapas, a gente tem as seguintes etapas de pré-processamento. Eu tenho a minha imagem original, eu recorto da imagem, ou eu coleto a informação de onde está o rosto na imagem. Para alguns algoritmos, eles precisam que sejam rotacionado o rosto antes de realizar a coleta dos pontos faciais. Não é o caso do algoritmo que a gente vai utilizar aqui com a biblioteca do DLib. Falando em biblioteca do DLib, a DLib ela implementa um único algoritmo de detecção de pontos faciais, que é o algoritmo de Kazemi. Esse algoritmo ele foi baseado no artigo 1 Million Second Face Alignment. É um algoritmo que ele tem uma detecção muito boa das regiões dos pontos faciais. Vocês vão visualizar a seguir na apresentação. Bom, por fim aqui, finalizando a apresentação, eu tenho um exemplo de como foi feito a coleta dos pontos faciais para facilitar o entendimento do código. Bom, na minha imagem esquerda tem a imagem de entrada, eu demarco a região que foi localizado o rosto enquadrado, e com esse rosto detectado, eu passo para a biblioteca que detecta os pontos faciais, ela me retorna a região, os pontos faciais, e com os pontos faciais eu desenho o contorno do rosto na imagem. Bom, agora vamos ao que interessa. Vamos ao código-fonte. Bom, deixa eu iniciar aqui, voltar para o topo do código. E antes de apresentar o código, vocês observem aqui à esquerda todo o projeto que está disponível no GitHub para vocês replicarem o código. É um projeto bem pequeno porque é muito simples coletar pontos faciais com a biblioteca DLib. Bom, vamos lá. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui nesse experimento é inicializar as classes responsáveis para detectar o rosto e os pontos faciais na imagem. Bom, para inicializar a classe que detecta o rosto, você apenas precisa inicializar a classe Frontal Face Detector da biblioteca DLib e chamar a função DLib getFrontalFaceDetector. Com isso, você vai inicializar a classe que detecta o rosto. É uma classe autossuficiente, você não precisa informar para ela um modelo de dados pré-treinados para detectar os rostos. Ela já tem toda a informação necessária para isso. E inicializar a classe ShapePredictor da biblioteca DLib. A classe ShapePredictor da biblioteca DLib ela é responsável por
várias técnicas, vários algoritmos de detecção de pontos em imagem, não só para detecção de pontos em rosto, mas ela pode detectar pontos em regiões da mão, entre outros. Então, para isso, você precisa, além de inicializar a classe, você vai precisar informar para ela o modelo de dados treinados. Nesse nosso experimento, eu já tenho uma base de dados treinada para identificar pontos faciais e vou mostrar como é que é feito como é que a gente carrega essa informação com a biblioteca delib e utiliza ela para detectar os pontos faciais. Bom, eu vou abrir um outro arquivo aqui que é detectar pontos faciais. Vocês observem que para carregar os dados você apenas precisa chamar essa função aqui, deserialize, informar o caminho do arquivo com o modelo de treinados, chamar o operador maior e passar a classe shapePredictor, que com isso a gente vai carregar um modelo pré-treinado para a biblioteca delib. Caso vocês queiram reproduzir o experimento, esse modelo pré-treinado que eu tenho aqui, ele está disponível no próprio código-fonte e vocês não vão precisar treinar nenhum modelo para reproduzir o experimento. Bom, seguindo lá. Carregado as duas classes responsáveis para detectar o rosto e os pontos faciais, o que eu preciso agora? Carregar a imagem e detectar os pontos faciais. Como é que eu carrego a imagem? Eu carrego a imagem com a biblioteca OpenCV, carrego a imagem da câmera utilizando a função OpenCV Video Capture. Eu verifico se eu consegui abrir o vídeo. Coleto a imagem da câmera e transformo ela para a classe CVMatch do OpenCV. Redimensiono a classe por uma proporção de 480 pixels para eu conseguir apresentar aqui para vocês e reduzir o processamento necessário para isso. Como é que eu faço esse redimensionamento? Eu utilizo a própria biblioteca OpenCV com a função resize, informando o novo tamanho da imagem. Feito isso, coletando a imagem, redimensionando ela, o que eu preciso? Eu preciso simplesmente detectar os pontos faciais. Mas como eu utilizei a biblioteca OpenCV para carregar a imagem, eu preciso converter o tipo de dados da imagem da biblioteca OpenCV para o tipo de dados de imagem da biblioteca delib. Como é que eu faço isso? Bom, eu inicializo uma variável do tipo imagem da biblioteca delib. A imagem na biblioteca delib é representada por uma lista de cores. E como é que eu represento isso? Aqui eu tenho a biblioteca delib RGB Pixel e eu apenas eu tenho um array de cores, simples assim. Feito isso, eu chamo essa função AssignImage da própria delib, que ela é responsável em converter uma imagem do OpenCV para uma imagem da biblioteca delib. Com essas duas funções aqui eu realizo a conversão. Bom, vamos ao que interessa agora. Com a imagem carregada na biblioteca delib, vamos ao que interessa. Aqui, como é que é feito a detecção dos pontos faciais? Primeira coisa que eu faço com a minha imagem de entrada, eu detecto os rostos nessa imagem, apenas chamando como função a classe responsável por detectar os rostos. Lembra que aqui no início do código eu inicializei a classe que detecta o rosto. Agora aqui embaixo eu simplesmente uso ela como função, passando a imagem e ela vai me devolver uma lista de rostos detectados. Se tiver só um rosto, ele devolve só um rosto. Se tiver uma lista de rostos 2, 3, 4 na imagem, ela vai devolver todos esses rostos. Com os rostos detectados, o que eu preciso fazer? Apenas percorrer todos eles e chamar como função a classe que detecta os pontos faciais. Voltando aqui no começo, lembrando que essa classe aqui, shapePredictor, ela está carregada para detectar pontos faciais. Carregado isso, e coletado os rostos da imagem, eu simplesmente chamo a função para detectar os pontos faciais, informando a imagem original e o rosto da imagem. Feito isso, ela vai me devolver
uma classe delib full object detection. Essa classe ela tem uma lista de pontos encontrados na imagem. Ou seja, na minha imagem facial, utilizando esse modelo treinado, eu tenho 68 pontos faciais, então ela vai me devolver aqui todos os pontos faciais detectados no rosto. Lembrando que essa classe ela não identifica se é um rosto ou não. Então, independente da posição ou do que eu estiver passando aqui, ela sempre vai me devolver 68 pontos faciais identificados. Então, é muito importante que vocês garantam que o que vocês estiverem passando para ela sejam rostos. Caso não seja um rosto, ela vai detectar alguma coisa. Bom, feito isso, acabou. É simples assim. Eu apenas vou precisar desenhar o rosto na imagem aqui para a gente verificar se ela identificou os pontos faciais. Como é que eu faço isso com a biblioteca delib? Eu inicializo a classe win, que ela cria uma janela. Eu seto a imagem original. Eu tenho a função da própria delib que contorna o rosto na imagem. E tem uma outra função da própria biblioteca delib que com os rostos, com os pontos detectados aqui, aqui embaixo, eu consigo recortar o rosto da imagem. No caso aqui, eu vou apresentar só essa primeira parte aqui para vocês, que ela vai mostrar o rosto e os pontos faciais detectados. Bom, vamos lá, vamos ver como é que ficou o nosso código final. Bom, se vocês verificarem aqui, vou mostrar só essa imagem aqui que facilita a vida para vocês. Opa, aqui. Bom, aqui eu tenho o meu rosto, a imagem da câmera, desculpe, com o rosto extraído e os pontos faciais contornados na imagem. Esse contorno aqui, que vocês estão verificando aqui, ele é feito por essa função aqui abaixo na biblioteca da biblioteca delib, desculpe, com essa função aqui. Ela realiza todo esse contorno aqui na imagem. Bom, vamos fazer alguns testes. Opa, ela consegue detectar ainda. Bom, é isso aí, perfeito. Uma grande consideração, o algoritmo que detecta rostos na imagem da biblioteca delib é um algoritmo muito pesado. Ele exige muito processamento da máquina. Caso você não tenha, no caso, uma placa de vídeo no seu computador, eu sugiro que você veja a apresentação do detecção de pontos faciais com a biblioteca OpenCV e utilize a detecção de rostos da biblioteca OpenCV feita em Haas Cascade. Lá no outro vídeo eu apresento isso. É um algoritmo muito mais rápido e simples, que não exige quase nada de processamento do computador. Então, se vocês forem reproduzir esse código e se ele estiver muito lento, não se preocupem. É porque a biblioteca, o algoritmo de detecção da biblioteca delib, ela é muito pesada. Bom, pessoas, espero que vocês tenham gostado e que vocês consigam reproduzir com facilidade o experimento. Eu vou colocar aqui abaixo o link do blog, caso vocês queiram ler um pouco mais sobre e tenham um pouco mais interesse sobre esse conteúdo. E também no blog está disponível o link da biblioteca OpenCV. Qualquer coisa, deixe o seu comentário aqui e até mais, pessoas.